Bom, pessoal, hoje a nossa aula vai ser sobre a evolução dos sistemas de telecomunicações no Brasil e no mundo. Gente, como se deu a evolução do sistema de telecomunicações em geral? Bom, primeiramente, antes de qualquer sistema eletrônico, qualquer sistema tecnológico, para pessoas se comunicarem, tinha, acho que tinha um monte de formas, pombo correio, cartas a partir de navios e tudo mais, e só que com o tempo, quando foi evoluindo a tecnologia, que nós chegamos até hoje, o que nós temos hoje um celular sem fio, com internet e tudo mais, e aí por diante, certo? Bom, mas como que iniciou essa inovação tecnológica? Primeiro, o início mesmo começou com o telégrafo, o início tecnológico que eu digo. O que seria o telégrafo? Bom, o telégrafo seria nada mais nada menos que, digamos, que uma máquina de escrever com uma tecla só, que essa máquina emitia impulsos elétricos que era transmitido para outro local, certo? E esse outro local tinha o mesmo sistema para entender o que estava sendo dito a partir daqueles impulsos elétricos que estava sendo dito nesse telégrafo. Bom, mas como que a pessoa ia entender uma palavra a partir de uma tecla só sendo batida? Aí que a gente começa a analisar, olha, o funcionamento, como é que era o funcionamento? Ao ser ativado, quando a pessoa apertava lá essa tecla, o eletroímã atraía uma peça móvel que, ao movimentar-se, atingia uma fita de papel e imprimia sobre ela um sinal. A distância através da qual a informação podia viajar dependia do comprimento do cabo que unia o locutor ou o locutário. O que seria isso aqui? Nada mais, nada menos que nós tínhamos dois aparelhos interligados com um cabo. Esse primeiro aparelho, a pessoa fazia o movimento lá, que eu já vou falar qual era esse movimento, e era transmitido para esse outro aparelho. E esse outro aparelho, como consta bem aqui, nesse telégrafo aqui, tinha uma fita de papel. Esse aparelho ia escrevendo o que a pessoa estava ditando ali. Bom, mas escrevendo como? A gente vai ver aqui agora. Antes de mais nada, o criador foi o americano Samuel Morse, que ficou mundialmente conhecido devido às suas criações, no caso o telégrafo, e a forma de operá-lo. A forma de operar, que é essa forma de escrever, era o chamado código Morse. Mas o que seria o código Morse? Como o Samuel Morse ele foi um revolucionário aí a partir dessa criação dele, até ele foi homenageado no ano de 1896 com a nota de US$ 2, ela teve o seu rosto estampado na cédula, certo? Então tá, vamos lá. O que é o código Morse? Não sei se vocês já ouviram falar sobre o código Morse. O código Morse era o código que era utilizado para operar esse telégrafo. Aí, ó, se você for analisar aqui, eu coloquei uma tabela de como era escrita cada letra, que no caso aqui era um código binário, né? Tinha dois tipos de dígitos. Seria um ponto e um traço, no caso, um pouco mais prolongado desse impulso eletrônico que era dado. E a partir desses dois dígitos, desse código binário aí feito, o operador ele podia digitar todas as letras e todos os números, todos os algarismos, certo? E aí é aquela, para mandar uma palavra demorava um bom tempo, né? Não é o mesmo que eu estar falando aqui, eu digo a palavra sim. Aí, para falar a palavra sim, o operador tinha que fazer esse código e esse outro código aqui. Ó. Aí já dá para ver como é que era demorado para manter a comunicação a partir disso. Mas mesmo assim, era mais rápido que você mandar uma carta, digamos, dos Estados Unidos para Inglaterra, esperar para ser mandado por navio, ia demorar bastante. Então aqui acabava que ganharam muito tempo, reduziram bastante o tempo para as comunicações, certo? Bom, como é que esses telégrafos tinham comunicação a partir do, digamos assim,
para transmitir da América para a Europa, ou da América para a África e aí por diante. Bom, quando estava no mesmo continente, os cabos eram passados, mas agora para continentes que passavam pelo oceano, tinha que fazer uma conexão. E onde que ficavam esses cabos? Esses cabos eram estendidos por todo o oceano, certo? Fazendo uma ligação mesmo. Então o que acontece? Mas eles não ficavam por cima da água, eles ficavam na superfície do oceano, lá embaixo mesmo. Aí esticava um cabo muito grande e a partir daí a gente tinha conexão para conseguir fazer essas comunicações, certo? Agora você imagina aparentemente uma forma bem obsoleta, né? Hoje, de fazer a conexão de um lugar por outro com um cabo desse tipo. Mas vamos lá, isso aqui foi na década de 1860, como está aparecendo no slide aí. Vamos dar continuidade. Bom, já em 1870, deixa eu ver aqui, voltando, aqui foi em 1830 que foi a criação do telégrafo, certo? Já em 1860 que foi possível ter a conexão de um continente para outro. Então, até então as comunicações eram o quê? No mesmo continente ali, sendo que não passasse pelo oceano. Na década seguinte, na década de 1870, já começou a ter a ideia do que seria o telefone, que é a criação do telégrafo harmônico. Bom, o início mesmo foi criado pelo Elisha Gray. Desculpa se eu não sei se é dessa forma que se pronuncia. Ele inicia os estudos para desenvolver esse tipo de telégrafo harmônico. Já no caso, o Anthony Melce, ele patenteou essa ideia. No caso, ele foi atrás disso aí porque ele tinha um problema, a esposa dele tinha um problema de saúde, para se telecomunicar de um lado da casa para outro, precisava disso, certo? Então tá. E mais para frente, o Melce vendeu o protótipo para o Alexander Graham Bell. Já o Graham Bell, ele que, digamos assim, em tudo quanto for pesquisa que você vai procurar, ele que ficou com crédito dessa situação toda. Porque ele que acaba sendo o criador do telefone. Mas, se você for analisar, a história começou bem antes, com Elisha Gray, que está aqui a foto dele, o Antônio Melce está aqui, e o Alexander Graham Bell está aqui. Então tá, continuando. Quando que o telefone chegou no Brasil? Bom, esse aqui está sendo o Dom Pedro II, certo? E eles, pelas minhas pesquisas, eu vi que eles eram amigos, o Graham Bell e o Dom Pedro II. Mas esse telefone chegou ao Brasil a partir de uma exposição que estava tendo na Filadélfia, nos Estados Unidos, onde o Graham Bell estava expondo o seu produto e o Dom Pedro perguntou: isso aí funciona mesmo? Ele falou: funciona. Aí fizeram até uma demonstração, colocaram um aparelho em um cômodo, um lugar um pouco distante do outro, e o Graham Bell falou em um canto e o Dom Pedro escutou pelo outro. Então aí o que aconteceu? A partir desse encanto que o Dom Pedro teve, foi feito de tudo e aí acabaram enviando essa e fazendo a instalação de um telefone para o Brasil. Só que aí você vê, né? Então, no Brasil, basicamente, só ia ter o Dom Pedro com o telefone, né, no início. E aí depois foi mais popularizando entre aspas, popularizando com quem tinha dinheiro naquela época, né? Então tá. E o telefone sem fio? Olha aqui, ó. Já começa com a ideia brazuca. Já na década de 1890, o padre Roberto Landel, que era brasileiro, vou fazer questão de dizer aqui, ó, que é brasileiro, realiza a primeira transmissão de telefonia sem fio, por meio de ondas eletromagnéticas. Um ano depois, Giuliano Marconi criou o primeiro sistema prático de telegrafia sem fio. Bom, então aqui nós temos aqui o início da telefonia sem fio, certo? Esse início da telefonia sem fio não seria o que, então já começou a ter um celular? Não, não é isso. A telefonia sem fio era dada esse nome por quê? Porque começava a se transmitir informações a partir de o quê? De aparelhos. Que no caso, mais para frente, esses aparelhos foram chamados de rádio, não é isso? Então o que acontece? Alguém transmitia uma informação de um lado para outro por ondas eletromagnéticas, perfeito?
Então tá, vamos continuar aqui. Novamente o Padre Landel, ele, além dessas informações aí radiotelefônicas que ele estava conseguindo iniciar a transmissão, ele também teve um protótipo, que foi o quê? Começar a emitir imagens à distância. Vamos lá, o Padre Anda, isso aqui já na década de 1890. Aqui também foi 1890. O padre brasileiro, também conhecido por ter sido um dos precursores do videocomunicação. A engenhoca desenvolvida por ele com o objetivo de transmissão de imagens sem necessidade de cabeamento de dados foi batizado por ele como de telefotorama, que é o que? Aqui já começava a ter a ideia do que? De que era uma televisão. Aqui a gente tem os rabiscos que ele fez, certo? E aqui a patente que ele registrou dessa situação, tá? Então, mas aqui ele não funcionou nada ainda não. Aqui foi meio que uma ideia ainda, certo? Então tá, mais para frente, o John Ambrose Fleming aperfeiçoa algum tipo, uma válvula eletrônica, uma válvula que era chamada válvula de diodo. Essa válvula ia trazer uma evolução no sistema de rádio. Bom, e já na década de 1920, o presidente aqui do brasileiro, Epitácio Pessoa, ele fez a primeira transmissão por rádio, na, que foi em 7 de setembro de 1922, que foi a transmissão que falava que falava o discurso do primeiro centenário da independência. Vamos lá, no dia 7 de setembro de 1922, houve a primeira transmissão radiofônica no Brasil por ocasião do centenário da independência. O discurso do presidente Epitácio Pessoa foi transmitido por meio de uma antena instalada no Morro do Corcovado, lá pelo Rio de Janeiro, onde na época era a capital brasileira, e alcançou receptores em Niterói, Petrópolis e São Paulo. Nascia ali o Rádio Brasileiro, com a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por Edgar Roquet Pinto. Já o Graham Bell, que a gente viu lá no início, cadê? Aqui, ó. Ele dá continuidade no seu trabalho, que é o quê? Como nessa época aqui da década de 1920 o boom estava sendo as televisões, no caso, o início mesmo, então o Alexander Graham Bell ele funda o Laboratórios Bell em 1927 e inicia demonstrações de televisão. Aqui está sendo a casa original dos laboratórios Bell, a partir de 1925, na 463 West Street, em Nova York. Bom, olha aqui, ó. Tá vendo esse personagemzinho aqui, o Gato Félix? Ele que acaba que foi um personagem bem importante para a regulagem dos televisores. Vamos analisar então aqui, ó. No aperfeiçoamento dos aparelhos de imagem, surge um personagem conhecido por muitos, o Gato Félix, usado para regular a imagem dos televisores de 30 linhas devido ser uma boa imagem, no caso dela ter apenas informações preta e branca. Então o que acontece? Essa imagem aí do Gato Félix, ela era bem utilizada para regular onde seria o preto, o branco desses televisores obsoletos, que na época eram a última geração, certo? E olha aqui a evolução dos televisores na época aí, ó. Aqui eu tô tendo a primeira, né, na década de 1920, já que em 1930 como é que já deu uma evoluída muito grande. E na década de 40 já está tendo até sombreamento aqui na imagem, né? Aí, bom, só que acontece. A partir daí já começou meio que uma era diferenciada, pós Segunda Guerra Mundial, que foi o que? O início dos lançamentos dos satélites artificiais. Bom, a URSS, a chamada União Soviética, em 1957, chegou a emitir sinal para rádios pelo período de 22 dias até ter suas baterias descarregadas, mas continuou em órbita por 3 meses e se desintegrou ao entrar novamente na atmosfera terrestre.
inicia-se a corrida espacial até então. Bom, o que aconteceu a partir daí? A União Soviética, no caso, no início da Guerra Fria, fez o quê? Lançou essa geringonça, essa esfera metálica aí com essas antenas estranhas e era possível, em rádios mesmo, domésticos, você escutar o sinal desse satélite, dessa chamada Sputnik. Foi o Sputnik 1 que a Rússia lançou. Só que acontece, o que esse satélite trazia de informações para as pessoas? Nada, só um chiado. Era um exemplo, mesma coisa se você pegar um alto-falante, um alto-falante, pegar um alto-falante e aproximar, tá tocando um som e aproximar um ímã nele, vai ter uma interferência. Era só isso que trazia. Mas é aquela, a partir daí eles perceberam, olha, a gente consegue emitir alguma informação sem precisar transmitir, passar por um cabo embaixo do, do oceano. Então, daí começou a febre total, certo? Bom, já na década de 1960 houve a internet. No auge da Guerra Fria, a internet conecta computadores de militares e universidades. Houve também a primeira transmissão de televisão via satélite e a Embratel brasileira, a empresa brasileira de telecomunicações, transmite ao vivo imagens da missão Apollo 11, que foi o que? O primeiro homem a pisar em solo lunar. Isso tudo já na década de 1960, perfeito? Olha aqui, ó. Então tá, aí, só que acontece, vamos voltar aqui. Até então, já tinha o telefone já tinha se popularizado um pouco mais. Mas ainda não era esse telefone que você pega, deixa eu ver aqui, ó. Você pega o seu telefone antes, quando tinha telefone fixo, não era o telefone que tinha as teclas para você digitar. Era o quê? Era um telefone que você tirava do gancho, a ligação que você fazia para o quê? Para um meio de telefonista. Você ligava para telefonista, porque naquela época não era essa explosão de hoje. Quem tinha telefone era quem tinha dinheiro. Então o que acontece? Dessa forma a pessoa fazia uma ligação, essa ligação ia para uma cabine da telefonista, a telefonista era uma operária, a operária recebia a ligação e quem estava ligando, no caso, perguntava se tal pessoa estava disponível para atender a ligação. Aí a telefonista fazia com que essa pessoa aguardasse e a telefonista ia fazer a ligação para essa pessoa. Se essa pessoa falasse, não, pode transferir sim. Então, ela pegava e fazia essa transmissão física mesmo, certo? Ela pegava um cabinho e conectava a linha telefônica dessa pessoa que ia receber a ligação. Então, o que acontece? Era uma coisa bem mecânica mesmo, não era nada elétrica feita aí. Resumindo, você fazia a ligação, você ligava para a telefonista. A telefonista ia perguntar para quem que você queria ligar. Aí ela fazia a transferência da ligação. Ponto final. Bom, voltando aqui. Ó. Tá aqui, pronto. Aqui eu tenho imagem, já na década de 70, certo, pessoal? Isso aí quando iniciou, que foi o quê? A inauguração do sistema de descagem direta à distância, o chamado DDD, que é o quê? Aqui era uma cabine de transmissão de uma telefonista, que é o quê? Você está vendo aqui um monte de cabos aqui, ó. Quer dizer o quê? Quando uma pessoa fazia ligação para telefonista, ela plugava um cabo desse na ligação de quem tinha feito, certo? Conversava e a partir daí ela ia fazer a conexão dessa pessoa com a outra pessoa que ela queria falar, certo? E só uma coisa, no caso, a telefonista era a pessoa que, no caso, mais sabia da vida dos outros nessa época. Por quê? Porque a ligação que era transmitida aqui, a telefonista tinha acesso. Então tá. Com o fim dessa ideia de telefonista aqui, criou-se o quê? O DDD, como eu já disse. Aqui está um mapa de como era o código de distância para cada local do país, certo? Aqui nós temos igual no Acre está 68,
no DF e região 61, Goiás 62, uma parte de baixo do Goiás 64 e aí por diante, a divisão total. Perfeito? Então, aqui foi uma evolução, porque ao invés de você fazer uma ligação e passar para uma pessoa ligar você com outra, não, agora já era o quê? Se a ligação fosse uma distância muito grande, você digitava esse 061, 062 e aí por diante. E quando a ligação não era tão distante, não precisava fazer isso, você já fazia a ligação direta. Já na década de 80, que foi a chamada década perdida aqui para o Brasil, aí eu ainda coloquei década de 80, década perdida. Será que foi perdida mesmo? Bom, economicamente fala-se que foi, mas tecnologicamente, falando de telecomunicações, eu acho que essa conversa fica meio estranha. Por quê? Vamos analisar. Na década de 80 foi inaugurado o cabo submarino Bruce, que ligava Brasil aos Estados Unidos. Resumindo, então aí já poderia fazer conexões do Brasil aos Estados Unidos e a outros países. Também foi inaugurado o cabo submarino Atlantis, que ligava o Brasil, a Europa e a África. E também foi aqui já foi o boom de tudo isso, que foi lançado o primeiro satélite brasileiro, o BrasilSat. Olha, em 80 o Brasil lançou um satélite. Será que foi uma década perdida mesmo, na sua opinião? O que você acha? Como eu disse, economicamente, inflação e tudo mais, realmente, mas em tecnologia não, né? E aqui inaugurado, e a última parte que eu coloquei, inaugurado o primeiro sistema de telefonia celular no Brasil. Olha lá, celular, isso aqui, ó. Só que aos mais antigos vão saber que não já foi esse tipo de celular, foi aqueles tijolão, chão grandão assim que só prestava para fazer ligação, certo? Mas o celular chegou ao brasileiro mesmo popularmente na década de 80? Não, já chegou na década de 90. Como que chegou? Bom, vamos analisar da seguinte forma, vamos ver alguns acontecimentos que aconteceram na década de 90. O primeiro que eu coloquei aqui, no início da era Collor. O mundo vivia uma onda da globa... O mundo vivia a onda da globalização. E Collor decidiu abrir o mercado interno à importação, reduzindo tarifas dos produtos importados e quebrando o protecionismo que cercava a indústria brasileira. Aí é que você analisa. Isso aqui que eu vejo que quebrou o governo Collor, que puxou o impeachment. O que acontece? Aqui no Brasil era meio que uma Cuba. Era meio, o mercado interno era meio fechado. Não era uma Cuba porque tinha muitas montadoras que vieram para cá. Tinha Ford, tinha Chevrolet, Volkswagen, Fiat. Essas já operavam aqui. Só que era basicamente o que? Se era produzido aqui, estava disponível ao público brasileiro. Se não era produzido aqui, não podia. Não estava. Então o que acontece? O Collor, o que ele fez? Ele pensou, não, a gente vai abrir um mercado interno aqui e vamos botar para rachar. Mas o problema é o seguinte, a indústria brasileira não estava preparada para isso, não estava preparada para competir com a indústria internacional. Se eu tenho opção de comprar, vou dar um exemplozinho assim, ó, se eu tenho opção de comprar um celular aqui no Brasil por R$ 5.000, só que tá vindo produto de fora. Um aparelho similar a ele está custando R$ 1.000. O que você vai fazer? Você vai comprar o de 5.000 aqui ou vai comprar um importado? É isso mesmo. Então o que acontece? Aí já começou a quebrar a indústria brasileira, gerando desemprego, gerando muita fome no caso, porque o povo sem dinheiro não ia conseguir, sem trabalho. Então o que acontece? Aí começou a desalinhar mais o que já estava tendo problema na década de 80. Onde na década de 80 nós tínhamos o problema da inflação, o problema da desaceleração do crescimento. Aí na década de 90, com o início do governo Collor, a ideia era boa, não era ruim. Só que para fazer isso ele precisava ter um plano para fazer com que a indústria nacional fosse competitiva. Para, no caso, você, como consumidor, ter os produtos importados e ter os produtos nacionais mais
de uma forma meio que igual para não quebrar tanto a indústria brasileira. Bom, continuando, já no governo Fernando Henrique, aí teve o impeachment, depois veio o governo Itamar Franco com o Plano Real e aí por diante. Bom, aí já no caso do Fernando Henrique Cardoso, ele assina a Lei Geral de Telecomunicações. Bom, com essa nova lei aí, ele já abriu um precedente aí. Ele já abriu uma brecha para que pudesse ser privatizado o sistema Telebrás. Aí você vê, bom, que bom, vai privatizar, então vai popularizar tudo. Bom, não é muito bem assim, isso tem um preço. Então o que acontece? Aí veio a popularização dos telefones celulares no território nacional, certo? E aqui tem um mapa de 2010, um mapa mundi, né, que mostra os cabos submarinos que interligam os continentes. Mas a pergunta é a seguinte: você acredita que esses cabos aqui, eles são mais eficientes do que os satélites? Eu acredito que os satélites são mais eficientes, mas vamos analisar. Então, no caso, seria importante então abandonar esse sistema de cabeamento, sistema de fibra ótica e tudo mais? Não, dá para se trabalhar com os dois. Olha aqui, agora em 2020, uma imagem aqui, uma ilustração de como é que está o mundo conectado pelos satélites. Você está vendo esse novelo de lã que está tendo aqui? Então, isso aqui é basicamente o que? O mundo como é que está com esses satélites. Mas você vai perguntar, mas tem tanto satélite assim? Tem. Hoje, se eu não me engano, pelas minhas pesquisas, já está tendo mais de 150 mil satélites em torno do planeta. Mas como é que a gente vai analisar? É possível a gente ver um satélite? Olha aqui, ó, eu tenho alguns programas no meu computador. Vou abrir esse aqui. Esse aqui é o chamado o Stellarium. Ele é grátis se você quiser baixar. Para fazer estudo de astronomia, ele é muito interessante, certo? Bom, deixa aqui, vamos ver aqui, deixa eu configurar aqui para a gente começar a ver os satélites aqui, certo? Vamos ver, deixa eu ver aqui, tirei o planeta, vamos tirar a atmosfera também. Beleza, aqui eu estou tendo a imagem do céu. Aqui, olha a Lua aqui, Mercúrio, Sol, Marte, Júpiter e por diante. Mas não é, isso aqui seria para uma outra aula. Vamos ao que interessa aqui. Vamos ver se a gente consegue identificar um satélite nesse emaranhado de estrelas aqui. Deixa eu tentar aumentar a velocidade, dar um zoom maior. Cadê? Cadê, gente? Tem hora que isso aqui... Opa, já eu vi passando um ali. Vamos voltar aqui. Opa, olha aqui, ó. Que já tá dando pra ver, ó. Tá vendo essa aqui que tá indo até mais rápido que as outras estrelas? Isso aqui é o quê? Olha lá, satélite artificial. Tá vendo? Vamos dar continuidade aqui na nossa busca aqui, ó. Um satélitezinho ali artificial. Opa, olha outro aqui, ó. Tá vendo? Satélite artificial também. Esse aqui eu não sei se deu pra ver, né? Que a câmera eu acho que tá do lado aí, né? Cadê, gente? Tem tantos satélites. Opa, aqui, ó. Olha aqui essa chuva de satélites passando aqui, ó. Viu? Tá vendo? Isso aí tudo é o quê? São satélites que estão em torno do planeta. Perfeito? Não, essa aqui é uma estrela. Opa, passou aqui. Vocês estão conseguindo, eu acredito que vocês estão conseguindo ver aí, certo? Deixa eu reduzir a velocidade aqui. Vamos ver. É. E para você ter uma ideia de mais satélites aqui, ó, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Cadê? Deixa eu abrir o Google aqui.
Stuffing Space. Aqui, gente, é uma página que eu encontrei na minha busca que ela mostra, faz uma, digamos assim, uma projeção de quantos satélites há no planeta. Olha aqui, ó. Se eu aponto com o mouse em alguma dessas estrelinhas, de algum desses pontinhos aqui, vai mostrar cada satélite a sua órbita e o, o nome dele, certo? Atlantas, Delta, Titã e aí por diante. Ó, se eu for dar um zoom, eu vou ver aqui, ó. Agora se eu tirar, tá vendo? Estão vendo esses pontinhos aqui todos? Tudo isso aqui é o que? É representando um satélite que existe. Olha, estão vendo essa poluição que está tendo aí? Isso tudo é o que? São satélites que estão em órbita. O mais longe possível. Olha aqui, ó. Olha a órbita desse satélite aqui. Tem muitos satélites. Então o que acontece? Na sua opinião, esses satélites aqui, você acha que é mais revolucionário do que aquele emaranhado de cabos que está lá no... Cadê os cabos? Os cabos que estão embaixo do oceano? Eu particularmente acredito que a maior evolução se dará a partir desses satélites. Então, pessoal, a aula de hoje foi isso, certo? Vou deixar algumas atividades para vocês desenvolverem bem aí. E por hoje é só.